Pessoal, hoje é dia 25. Eu vou tentar continuar a história da pessoa aqui, que eu estou fazendo uma reflexão, mas vamos ver se a chuva vai deixar. Então, o que eu estava contando, que essa pessoa, que a gente tinha um relacionamento muito bom, e ela cresceu muito em termos de autoconhecimento, de trabalhar a própria imagem, de ter uma autoestima mais elevada, de se amar mais, que era a queixa dela. E separou do marido, do segundo marido, foi viver com os pais e com os 2 filhos. E nessa época, ela cresceu muito, ela já estava fazendo faculdade e foi fazer outros cursos, né, que tem muito na internet aí, de autoconhecimento e tal, e estava uma alegria muito grande, ela estava numa época próspera. Apesar que a outra época também era próspera, porque ela estava limpando toda a informação negativa que ela estava tendo dela mesma. O que eu acho que aconteceu é que chegou uma hora que ela tinha que assumir a responsabilidade pela vida dela e pelos atos dela e por tudo que aconteceu com ela, não como vítima, mas como responsável, coautora de tudo aquilo. E aí chega num impasse muito grande, numa questão que o Grabovoi chama de dilema. Outro dia eu estava tentando lembrar, ele usa muito esse termo dilema, que é o seguinte: o marido a abandonou quando ela estava grávida, e ela era muito magoada com aquilo, ela nunca conseguiu perdoar ele, sofreu muito por causa disso. Ela abandonou o filho. Eu não vejo assim, tá? O filho tem condição de... Ele estava lá com os avós, bem cuidados e tal. Mas ela, de uma certa forma, abandonou o filho. E o filho cobra isso dela. O filho sofre, tem depressão, não vou falar desajustado, mas ele cobra essa postura dela. Não assim claramente, ele não tem consciência clara disso, que ele foi abandonado, mas ele sofre muito. Então, o dilema é o seguinte: se ela perdoa o marido, o ex-marido, que ela não consegue perdoar, ela perdoa a si mesma. Se ela perdoa a si mesma, ela consequentemente vai perdoar o marido, porque o abandono é o mesmo. É uma pessoa que ama, que tem uma expectativa de amor de uma outra pessoa e essa pessoa não cumpre essa expectativa, não cuida, não do jeito que a outra pessoa quer. Essa é a questão. Então, para não vivenciar tudo isso, o perdão verdadeiro, o perdão profundo, e entender que a gente erra mesmo, que o marido não é tão cruel, tão cruel. Eu não tô defendendo as posições erradas e as posições... Eu só quero entender o que está acontecendo para a gente poder escolher outra posição. Cada um vai pagar seu preço, o universo está vendo tudo, cada um tem seu preço a pagar. E eu não preciso ser a juíza que vai julgar e condenar. Esse papel não é nosso. A gente não precisa ficar nesse papel, graças a Deus. Não é a nossa função. A nossa função é entender e não fazer igual. E para não fazer igual, a gente tem que ir fundo, tem que entender. E o que essa pessoa fez comigo, por exemplo? Porque através de mim, do que ela fez comigo, eu posso falar dos outros, que eu posso imaginar que ela está fazendo com os outros. Então eu sou um prato, eu me vejo, por causa dos exercícios de hoje de manhã, que são com objetos, e depois o terceiro exercício, que é observar a gente como se fosse uma janela, como se fosse um prato, como se fosse qualquer outra coisa. Porque aí a gente observa sem julgamento, sem questionamento, e consegue ter uma visão simples, clara e poder mudar. Né? Não é feio, bonito, horroroso, tal. Então o que acontece? Eu era para ela um prato cheio de comida.
oferecendo para ela muita fartura. E o que ela me deu em troca, ela cuspiu no prato. Então, ela tentou brigar comigo, ela tentou me ofender e me puxar para a briga. Como que ela fez isso? Me provocando, né? Questionando probleminhas ridículos, porque quando ela questionava os problemas dela, que ela sofria e que ela não entendia, as mesmas falas tinham um significado. Depois que ela conseguiu se separar, se aprofundar nos estudos e ter uma noção do que ela era, a mesma fala já tem outro significado, porque ela já cresceu. Ela está falando aquilo pelos cotovelos, ela está falando aquilo como um hábito, não como um significado. E quando eu mostrei isso para ela falou, você está com raiva de mim porque eu não vejo mais seus vídeos? Como quem diz assim, eu agora vejo vídeos chiques, né, das pessoas que cobram, das pessoas importantes, que têm muitos seguidores no canal, não é como você que é qualquer coisa? Agora você está ofendida comigo? E ela queria esse nível de discussão. Por quê? Porque aliviava a tensão dela, desviava a atenção e tinha motivos para falar, oh meu Deus, como as pessoas são cruéis comigo, eu sou tão boa, eu fui tão boa para ela 3 anos e agora ela me trata desse jeito e não sei o quê. O que eu fiz foi, não vou entrar nesse nível de baixaria porque eu não preciso e o meu estudo, o meu aprendizado é para isso, é para eu não precisar cair nesse nível de baixaria. Então eu cortei, eu falei, minha paciência terminou. Até porque eu tenho consciência que se eu continuasse, eu não ia ajudar em nada, como foi com a Fátima aqui. Eu fiquei pacientemente do lado dela 2 anos, a pessoa fazendo horrores, falando mal. Eu tive problema com o cachorro, que o cara queria atropelar um cachorro. Eu vi, ele falava cada palavrão quando ele passava perto da minha casa, por trás, e gritando e nervoso. Eu falei, meu Deus, por que esse homem está tão nervoso? Ele vai matar um cachorro meu. Entrei na frente, quando ele quis atropelar, né? Entrei na frente do carro, e aí ele foi embora. E depois eu descobri que essa Fátima falou para a mãe dele que eu não gostava dela. Então ele estava com raiva por outras coisas, veio aliviar em mim. E eu ficava assim, meu Deus, de onde vem tanta maldade? Vem da minha paciência lá com a Fátima. Eu estava alimentando a maldade porque eu estava dando munição para a Fátima ficar aí falando mal de mim. Então, quando eu cortei tudo, ela que vai sofrer ela que vai inventar outro sofrimento em outro lugar. Então, com esse aprendizado com a Fátima, eu pude ser rápida com essa pessoa. Então, eu não vou ter paciência com o que não é para ter paciência nenhuma. Não vou ter paciência nenhuma. Ela queria uma situação para ela, que é o que muitas pessoas fazem. Inventam ou veem o mundo de tal forma distorcida para poder encaixar no mundo que elas querem. Por isso eu vejo que existe a mentira. Antes eu tinha dúvida, a pessoa mente mesmo? Mente, mas mente para ela poder encaixar a realidade dela dentro do que ela quer, porque senão ela não pode mentir. Se ela não puder mentir, ela vai ter que expandir a consciência, ela vai ter que ver, no caso da Fátima, por exemplo, ela vai ter que ver que a vida dela é muito, mas infinitamente melhor do que o que ela pinta. Ela quer que a vida seja cruel porque ela quer pisar nas pessoas. Essa pessoa do canal, ela quer manter a posição de vítima dela. Por quê? Porque ela não quer assumir a responsabilidade da vida dela. Ela está achando que assumir a responsabilidade é mais difícil do que viver como vítima. Como vítima é muito pior, é muito mais chato, é muito entediante, limitante, é muito mais chato. Assumir as responsabilidades
Vamos imaginar. Ela pode começar a conversar com o filho dela de outra forma, pedir perdão para ela, para o marido, para o filho, e ter uma comunicação com o filho de gente, dos dois crescerem juntos, e não essa coisa de o filho fica com raiva, ela fica magoada, e todo mundo fica magoado e não sai desse lugar. A responsabilidade e a verdade, a maturidade, ela traz tantas possibilidades para nós de felicidade verdadeira, de alegria verdadeira, de evolução verdadeira, né? Mas o que ela faz? Eu quero um carro, uma propriedade, porque o universo a gente pode pedir tudo. Ela está nesse nível, porque ela fez vários cursos legais, então agora ela sabe que isso é que é bacana. Só que o curso não fala, ou quando fala, não fala com profundidade, que ela tem que perdoar. Até falam, muitos falam, tem que perdoar, e perdoar é isso. É se perdoar, perdoar o outro, perdoar o mal entendimento, perdoar o que não está sabendo fazer, perdoar o medo de ser adulto, perdoar a covardia de ser responsável. E aí sim, aí ela pode querer as coisas todas e se ela tiver, ela vai conseguir usufruir. Porque às vezes até vai conseguir e não vai conseguir usufruir, porque tem tanta mágoa, tanta gente chateada em volta, ou com ela mesma, ou ela com os outros, que o que ela conseguir, não vai trazer nada de bom. O contrário é verdadeiro. Eu posso até não conseguir carros, iates, o que for, mas se eu estou livre para perdoar e para seguir em frente, qualquer coisa me faz feliz. Então é essa conclusão que eu chego, que a pessoa precisa escolher, e ela escolheu a pior parte, ela escolheu ofender, brigar com quem. Então, se ela fez isso comigo, ela faz isso com o filho, ela faz isso com o ex-marido, ela faz com a mãe, com o pai, com ela mesma. Essa é a questão. Se ela vai entender ou vai escolher outra parte, a melhor parte, isso a gente não sabe. O que eu espero aqui é que a gente reflita na nossa vida e entenda de coração que é melhor perdoar todo mundo. Dessa forma, conscientemente, não é passar uma borracha e fingir que nada aconteceu. É compreender que se eu estou odiando uma pessoa, o Ho Oponopono fala muito isso, né? Se eu estou odiando meu ex-marido, limpa em mim esse ódio. Então, daqui dá para ver direitinho que ela também abandonou o filho dela. Então, limpa em mim essa coisa que eu acho que a felicidade está fora, a felicidade está em alguém que vai me fazer feliz e que tem que fazer tudo o que eu quero. E a pessoa nunca vai conseguir fazer isso, então ela vai estar sempre, as pessoas vão estar sempre em dívida com ela. E ela não vê que ela faz o mesmo, que ela também não tem condição de fazer o mesmo para o filho dela. É isso. Te veja, eu particularmente adorei essa reflexão toda. Tive a ajuda do Grabovoi. Toda noite eu peço, melhora o meu entendimento, porque não era tão claro assim, melhora o meu entendimento. Eu contei que eu limpei a cozinha, né? Eu também achei uma chave que estava perdida há 1 ano. Eu comprei um canivete para pôr no meu chaveiro, perdi o chaveiro e o canivete 2 dias depois. E achei, estava em cima da sapateira lá, quietinho, escondidinho, mas não, por algum motivo eu achei, que eu estou querendo falar da conversa do universo comigo, e eu tive uma crise alérgica muito grande esses dias, porque passa pelo corpo, passa pelos objetos, a informação, e passa pela consciência. Então eu limpei a cozinha, abri o espaço, conversei muitas vezes, me abri para entender muito essa questão, achei a chave que eu tinha perdido e tive essa crise, porque essa crise limpou alguma coisa dentro de mim, uma crise muito forte de alergia. Então é isso, eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.